Gente, estou tão feliz de estar aqui, uma honra, e assim, quero repartir com vocês. O pastor comentou comigo e a gente tem orado por esses dias a respeito desse encontro e também do encontro que teremos daqui a pouco, e eu sempre fico buscando em Deus assim, alguma coisa que Ele queira compartilhar com a sua igreja. Eu sou de uma cidade chamada Laranjeiras do Sul. Nossa cidade é uma cidade bem pequena. Alguém conhece Laranjeiras do Sul? Alguém já passou por lá? Deixa eu ver. Chegou a entrar lá? Não, porque a maioria fala passou, mas às vezes só passa indo buscar muamba para o Paraguai, a galera, e não para lá. Não, eu conheço. Eu falo, você entrou? Não, só passou no trevo, né? Essa semana conversei com um pastor, ele falou, conheço Laranjeiras, passo lá quase toda semana. Eu falei, é buscar muamba, né, irmão? Entrou? Ele falou, nunca entrei. Então, nossa cidade tem 33 mil habitantes. Dos 33 mil, 11 mil vivem na área rural. É exatamente esse número. 1/3 da população vive numa área rural. E essa área rural é de difícil acesso. Nós estamos tentando entrar lá também, mas o acesso é complicado porque são pequenas comunidades. Aí você imagina assim, mas são só 11 mil pessoas para atingir. Só que são comunidades de 100. Às vezes tem 100, às vezes tem 50, e aí cada vez que a gente entra numa comunidade, a gente percebe que é um grupo muito pequeno. Nós acabamos de inaugurar uma igreja num assentamento de sem terras. A nossa região tem o maior assentamento da América Latina, são 9 mil famílias na nossa região toda. Então você pode imaginar como é que é nosso ambiente político lá também. Você deve imaginar como é. Eu digo que eu moro numa região multicultural. Nós temos uma região tomada de índios caigangues e temos outra região tomada de índios guaranis. E aí eles não se falam também. Já levamos eles no encontro com Deus. Vocês fazem encontro com Deus aqui? Não faz. Encontro com Deus tem um momento da fogueira. Eles amaram aquela hora da fogueira, os índios. Eles chegaram para o encontro com Deus para passar 3 dias e a maioria não levou roupa, não levou mala, não levou nada. Foi só com a roupa do corpo e muitos de chinelo num frio lá negativo, faz, né? Sensação térmica. E aí nós temos os sem terras assentados e os sem terras acampados, que são coisas diferentes. Nós temos colônias bem definidas. Por exemplo, na minha cidade, a missa é rezada em ucraniano. Então, ao lado nós temos, quando houve a guerra da Ucrânia, está acontecendo ainda, mas quando teve ali o auge dela, as famílias vieram para a nossa região, porque é a maior colônia ucraniana fora da Ucrânia. E no Brasil, a maior fica em Prudentópolis, onde nós estamos plantando uma igreja lá agora. Mas na nossa região é tomada de ucranianos, italianos, com também uma colônia bem definida. Ao lado da nossa cidade, tem uma cidadezinha chamada Virmonte. Ela tem 1.800 habitantes só na área urbana dela. Virmonte é uma cidade totalmente polonesa, totalmente. Inclusive, o cemitério tem uma separação. Quem morre, se você não tem esqui no final do seu nome, então você não pode ser enterrado junto com os poloneses. A gente chama eles de polaco, né? Junto com os polacos ali. Então nós estamos num ambiente multicultural, é maravilhoso. Eu não sabia disso quando eu fui para lá, talvez se eu soubesse eu não tivesse ido. Então, complicado, só que ao mesmo tempo a gente tem visto uma beleza do mover de Deus no meio disso tudo. Então, a gente viu conversões de ucranianos, poloneses, italianos, alemães, muito alemão lá, e eles se convertem e são gente muito firme. Inclusive, nós estamos plantando uma igreja nesse momento na Alemanha com o filho de um alemão que nós ganhamos para Jesus, e ano que vem, em maio, nós vamos com um grupo para lá, que nós já temos uma turma lá para batizar e para fazer encontro com Deus com eles. É maravilhoso. Só que nós estamos falando, irmãos, de uma igreja numa cidade de 22 mil habitantes na área urbana. E uma igreja super, super simples. Eu queria, insisto, pastores, que vocês vão lá nos visitar, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês lá. Os irmãos estão todos convidados. Eu gosto demais quando as pessoas vão lá, porque quando eu saio e conto a história, fica mais bonito. Aí quando os irmãos vão lá, eu gosto demais, que o primeiro impacto é uma decepção enorme, muito. Uma vez um bispo europeu chegou lá
E ele falou bem assim, ele andou, e depois de 2 dias ele falou assim, é só isso? Eu falei, é só isso aí, irmão, é só isso aqui. E no final, quando ele foi embora, ele disse, eu me acostumei a encontrar Cristo nos ambientes litúrgicos. Um bispo europeu, você pode imaginar. Ele falou, eu me acostumei a encontrar Cristo na igreja e nos ambientes litúrgicos. E ele chorava, um senhor de quase 80 anos, bispo, e ele disse, é a primeira vez que eu ando nas ruas de uma cidade e eu sou encontrado por Cristo nas ruas. Porque ele ia andando e as pessoas vinham pregar Jesus para ele. Ele ia andando e eles vinham convidar ele para uma célula, porque o povo lá nosso é doido por célula. E ele disse, é a primeira vez, um avivamento Deus está fazendo numa cidadezinha tão simples, eu quero convidar vocês para ir lá. Porque é super simples, um povo super limitado, e mesmo assim Deus escolheu fazer ali um avivamento. Então eu quero contar um pouquinho disso para vocês, e repartindo então um texto da palavra de Deus, e a gente poder caminhar. Eu tenho até, que horas, pastor? Até umas 6h30, eu já vi na sala um café bom lá, eu vou segurar o horário para não perder, né? Bom, abra sua Bíblia então, eu quero ler 2 textos com você. Um está em Isaías capítulo 54, e depois nós vamos ler também Josué. Isaías capítulo 54, você conhece o texto. O verso 2 e o verso 3, ele diz assim, amplia o lugar da tua tenda, e estende as suas cortinas, as cortinas das tuas habitações, não faça de forma restrita, alonga as tuas cordas e fortalece as tuas estacas. Verso 3, ele diz, por quê? Porque tu transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. O verso 1 ainda ele manda ela cantar, né? Fala, canta, Estéreo, pode começar a cantar. Começa a cantar e rompa em louvores, clama em voz alta, porque tu que não entrou em trabalho de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Mas ele segue então dizendo a eles que precisa haver uma organização, amplia, prepara, estica, alonga, arruma a sua casa para a chegada de muitos mais filhos. Eu gosto muito desse texto. E depois ele diz, porque vai acontecer e você vai transbordar, vai acontecer algo poderoso depois que você se organizar. Agora, Josué, no capítulo 1, você conhece bem o texto também? Eu não vou ler tudo aqui para você, mas só para a gente poder ter uma ideia aqui, e eu, na verdade, vou correr por Josué, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho do que acontece nesse livro até o capítulo 5. Mas no capítulo 1, diz assim, verso 1, então após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre esse Jordão, tu e esse povo, para a terra que eu te dou e dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer em pé diante de ti, em todos os dias da sua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo, não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Então seja forte, corajoso, pois para esse povo dividirás a terra por herança, a qual jurei a seus pais que lhes daria, tá bom? Ele termina então dizendo, você vai fazer o que eu prometi a Moisés, vai acontecer e vai acontecer com você. O que acontece é que isso tudo que Deus fala com Josué, começa a acontecer só no capítulo 6, até o 5 nada acontece, e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso aqui, amém, irmãos? Às vezes eu chego acelerado e eu falo do 2.0, sabe, do áudio do WhatsApp, aí você me dá um toque para eu diminuir, senão eu vou falando Você costuma ouvir áudio no 2.0? Então você é um pecador.
Na minha casa dá divórcio. A Sueli falou, não é possível que você vai ouvir um áudio meu no 1,5, nem no 1,5 eu tenho direito. Irmãos, como eu disse, nós temos, pela graça de Deus, vivido algo tão lindo em Laranjeiras do Sul. Claro que não dá nem para comparar, eu sei que vocês estão vivendo algo extraordinário aqui, eu tenho andado por muitas igrejas e visto o que Deus tem feito em tantos lugares, mas sabe, nós temos olhado para o que Deus tem feito lá e celebrado, porque é mesmo um ambiente rural, é mesmo um ambiente precário, é um ambiente de limitações, muitos líderes nossos são analfabetos. Hoje, para você ter uma ideia, para poder forçá-los a avançar, qualquer funcionário da igreja precisa estar matriculado numa universidade. Esses dias um menino que trabalha com a gente, ele falou, pastor, eu questionei ele, passando assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. E a faculdade? Ele deu um eu voltei. Falei, o quê? Ele falou, então, eu tranquei. Eu falei, que pena, você não gosta de trabalhar com a gente? Aí ele falou, não, eu amo. Eu falei, mas não está aparecendo. Porque você sabe, se trancar sua matrícula na faculdade, você não trabalha mais com a gente. Nós temos a realidade de um dos menores IDHs do Paraná, até porque os sem terra acabam diminuindo esse índice também, e temos realidade de muita também violência naquela região. Então, diante de toda aquela cultura, daquele ambiente, Deus vem fazendo avivamento. Como eu falei, nós vimos líderes se levantando, analfabetos, gente com pouca orientação mesmo, e se levantando no poder de Jesus, multiplicando células, é muito legal. Estava agora no caminho, conversando com um pastor nosso, ele vai pregar amanhã no culto da noite, um dos cultos ele ministra amanhã. Quando eu conheci esse cara, ele dizia para mim, olha pastor, eu já fui o maior alcoólatra dessa cidade, e todos confirmavam. Eles diziam, você é pastor? Sou. De qual igreja? Quando eu falava o nome da igreja, ninguém sabia. Mas é a igreja do pastor Nani? Eu dizia, ele falou, então essa é boa. Porque ele era o maior cachaceiro da cidade, andava armado, dava tiro em todo mundo, um cara complicado. E aí hoje, esse cara é pastor da nossa equipe, a esposa é pastora, ele vai ministrar amanhã à noite, é um dos maiores líderes de rede da nossa cidade, e o filho dele eu tive o prazer de batizar, consagrar líder de célula, casei ele e enviamos ele, o filho dele é o pastor da nossa igreja em Prudentópolis, como eu falei. Milagres assim, é maravilhoso a gente enxergar, não é? De gente muito improvável. O pastor que vai ministrar amanhã de manhã, o nome dele é Piscite. Já me falaram, o pastor não pega bem, porque ele é pastor, né? O nome dele é Rodrigo. E aí nós resolvemos mudar, porque o pessoal achou ruim, pastor Piscite, nós mudamos agora para ficar melhor, né? Mais formal, ficou reverendo Piscite, né? Para não ter problema com os irmãos. Piscite vai ficar, porque Piscite é a marca dele. Um traficante, um drogado, um alcoólatra, filho do prefeito, fazia o que queria na cidade, tem um encontro com Jesus, hoje é um dos pastores. Ele e a esposa lideram, junto com a gente, quase 15 igrejas, eles já plantaram junto com a rede deles. Milagres assim nós vimos acontecer, e o que aconteceu em Laranjeiras foi tão legal, que começou a se expandir, de modo muito orgânico. Uma hora com mais tempo, eu conto para vocês, mas de modo muito orgânico, a plantação de igrejas, ela começou a acontecer. As pessoas diziam, eu tenho um primo lá, pode ir lá, pastor? Pode, vai lá. Eles começavam uma célula numa cidade vizinha, e quando aquilo crescia, eles vinham me perguntar, quem é o pastor agora? Eu dizia, parabéns, está nomeado, acabou de consagrar você pastor. E ele virava pastor lá, e agora no GKPN, estão lá os pastores mais tops do Brasil, né? Aí o pastor Eibe, sabe? Pastor Eibe, Cezinha querido, me fala, como é um modelo de plantação de igrejas de você? Eu tenho até vergonha, que eu falo assim, pastor, a galera foi indo, e alguns deram certo, outros deram errado, e já aconteceu, por exemplo, de um estar na piscina lá batizando e a mulher dele me ligando lá de fora, pastor, meu marido não sabe o que fala quando afunda o irmão na água, o que fala? E hoje são grandes plantadores de igrejas e está sendo maravilhoso. E tudo isso foi acontecendo de um modo muito orgânico, como eu falei, a gente viu Deus fazer. É maravilhoso, de gente muito simples, que saía da sala de oração
com uma visão, saía da sala de oração com uma palavra, e eles iam e faziam o que Deus os chamou para fazer. É muito legal. Hoje nós vimos nascer, são dezenas de igrejas, são milhares de irmãos, são centenas de células espalhadas e igrejas espalhadas no Brasil e também no mundo. Agora, o que é legal, pastor, assim, nós começamos a receber muita gente lá, dizendo: pastor, a gente queria que você orasse com a gente e transferisse essa unção. É claro que eu acredito na transferência da unção, e eu quero reafirmar aqui uma coisa, eu vou falar isso várias vezes para você não me entender mal. Tudo que está acontecendo lá é por graça e favor de Deus, amém? Até porque eu não tenho, e não é uma falsa modéstia, eu já fiz todo tipo de teste, e já chequei isso com muita gente que me conhece, eu não tenho habilidade natural alguma para fazer o que eu faço. Pelo contrário, meu sonho era ser jogador de futebol, era outra coisa. Eu já estava me preparando para ir para um outro caminho. Então tem que ser a graça de Deus, porque o que está acontecendo lá acontece apesar de nós mesmos. Mas ainda que seja, é a graça e o favor de Deus derramado que faz acontecer o que está acontecendo. É impossível você pensar uma cidade tão pequena, plantar tantas igrejas assim e enviar tantos missionários. Mas quando essas pessoas chegam lá e elas dizem: pastor, ora comigo, transfere essa unção, e eu também fico um pouco preocupado, que as pessoas acreditem que isso vai ser suficiente, que de repente a imposição de mãos, ou eu ouvi, o irmão orou comigo, é suficiente. E eu quero só te dizer que existe um preparo, existe um caminho, existe um processo. Uma vez, há 15 anos, eu fui para Santarém. Eu soube que estava explodindo lá, de tantas células, tudo que estava acontecendo em Santarém, fui para lá. Pedi para o pastor Eibe: me ensina, pastor, fala comigo, eu estou começando, eu quero saber. E ele me ensinou. E no final eu falei: põe a mão na minha cabeça, porque eu sei que eu preciso dessa unção, que é de Deus na sua vida, dessa graça e desse favor, mas eu sei também que eu preciso entender quais processos te trouxeram até aqui. Então nunca é automático. Sabe, há um autor que eu gosto muito, o nome dele é Michel Brodouet. Talvez você tenha lido algum livro dele, não sei se alguém já leu. Tem um livro muito especial, se você quiser, leia ele, se chama Cultura do Avivamento, Michel Brodouet. E o Michel, depois de um tempo, lendo ele, depois de um tempo tive o prazer de conhecê-lo e estar em algumas conferências ministrando junto com ele. É um pastor poderoso, e esse pastor, ele teve o cuidado de ir em grandes focos de avivamento. Ele foi lá para entender, para perceber o que levou aquele lugar a um avivamento. Porque a gente diz assim: avivamento é obra de Deus, amém? Avivamento é uma ação do céu, eu também creio. Mas é interessante que em Pentecostes acontece um avivamento como uma ação do céu, mas também houve um povo que estava se preparando naquele cenáculo, esperando, com expectativa por aquilo, não é verdade? Eles não estavam andando por lá, fazendo qualquer coisa, eles obedeceram, eles seguem uma orientação, e por seguir uma orientação, então o avivamento vem sobre aquelas pessoas. O pastor Michel Brodouet, ele diz que 99% dos avivamentos são previsíveis. Olha só que interessante. Ele diz: você tem 1%, Cezinha, que não dá para entender. Aconteceu lá na rua, do nada, os irmãos começaram a cair no fogo, não dá para entender. E ele disse: mas 99% dos avivamentos são previsíveis. Eu fiquei impressionado, porque a gente gosta de falar avivamento, se Deus quiser ele faz um avivamento aqui em Londrina, se Deus quiser ele faz lá em Laranjeiras, mas ouça bem, o pastor Michel Brodouet, ele diz que o avivamento é tão previsível quanto uma boa colheita. E ele diz: sabe, Cezinha, de repente eu vou em algumas igrejas, eu vou em alguns lugares, que ele estava querendo me perguntar de Laranjeiras, e eu dizia: pastor, não sei explicar. E ele falou: você sabe. Ele falou: se eu for perguntar mais profundamente, você vai me dizer alguns segredos que vocês fizeram.
Aconteceu uma semeadura, aconteceu um ajuste na terra, aconteceu uma chuva, houve um processo para chegar nesse nível de colheita. Ele falou, nunca é do nada. Ele disse, 1% das histórias de avivamento do mundo são totalmente imprevisíveis, mas 99% dá para dizer, ali vai acontecer um avivamento. E ele disse, eu já passei por lugares em que eu saí e falei para o pastor, se vocês seguirem nesse ritmo, 3 anos eu volto aqui, não tem espaço, vocês vão viver um avivamento. Ele disse, então quando você tem uma pessoa que é na nossa região lá, é muito normal, a lavoura, né? Então eu estava inclusive essa semana passada conversando com um líder da nossa igreja, e ele planta muita soja, muito trigo, e ele falou para mim, pastor, o trigo eu acho que eu vou perder. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu plantei na hora errada, e aí o meu filho insistiu comigo, e nós plantei pouco, eu sabia que eu ia perder. Eu falei, como? Ele falou, não, eu já sabia, tem uma previsão, e agora na hora da colheita vai ter chuva, então o trigo eu vou perder. Então, para mim, eu olho aquele trigo e falo, meu Deus, que trigo bonito, esse cara aqui vai ganhar uma grana colhendo esse trigo, e ele já está sabendo, não vai dar certo, plantei na hora errada, não cuidei com o tempo, com o clima, vou perder. Em outros momentos, eu já conversei com ele, e ele me disse, o sol já está maravilhoso, o clima está ajudando, a chuva veio na hora certa, eu plantei no momento certo, nós cuidamos, adubamos, e ele me dizia, esse ano vai ser uma lavoura de altíssimo nível. Então, da mesma forma, o Michael Broadway, ele acredita que o avivamento vem sobre igrejas. Existe um preparo, existe uma ordem, existe um processo, que se a gente segue, que se a gente é fiel, se a gente se compromete a ele, claro, quem dá o crescimento é sempre Deus, mas a Bíblia fala sobre um homem que o reino de Deus é como um homem que lançou essa semente. Ele foi dormir depois, mas ele lançou semente. Tem alguém trabalhando. Você pode repetir isso comigo? Tem alguém trabalhando. Então, é claro, eu vou te dizer, vai lá em Laranjeiras, eu vou te falar, isso é graça, isso é favor, eu vou te mostrar, nossa igreja, as cadeiras de plástico, chove lá dentro, outro dia nós fomos para um telão, mas dava para plantar mais 2 igrejas, plantamos igreja, é tudo super limitado. Mas sabe, irmãos, o que acontece? Eu posso te mostrar irmãos que estão trabalhando, eu posso te mostrar gente que não sai de casa sem passar na igreja, não sai para o trabalho sem estar na igreja 1 hora, 2 horas por dia orando, gente que prega Jesus o dia todo. Eu vou te mostrar pessoas que decidiram, eu vou andar a pé por 1 ano, porque a pé eu encontro as pessoas, evangelizo, eu cuido delas. Eu vou te mostrar um processo que levou a um avivamento imprevisível. Mas olha, eu te digo, há um processo. Existe um processo. Então Isaías, ele está ouvindo de Deus o seguinte, a mulher é estéril, ele fala, começa a cantar. Mas não canta depois que nasce, ele fala, começa agora. Começa a preparar o ambiente, começa a se organizar, exulta de alegria. Você que é estéril, começa a cantar como se você já tivesse menino. Ele está falando, começa a se organizar. E aí ele fala para alguém que está prestes a ter a sua casa cheia de crianças. Quando nós fomos ter o nosso filho Lucas, que coisa boa é preparar o quartinho do bebê. Quando veio o Davi, que coisa boa foi preparar o quartinho dele. Nós preparamos antes da chegada, não é assim? Normalmente é assim. É o que ele está falando em Isaías. Ele diz, prepara o quarto, estica a lona, prepara as estacas, cuida nos processos. Por quê? Porque depois dos processos terem sido obedecidos, você transbordará para a direita, para a esquerda, e você vai ver a cidade ser povoada novamente. Mas você percebe que ele está dizendo, segue o processo, faz o que tem que ser feito, seja fiel nisso daqui, e depois você vai transbordar. Então eu acredito mesmo que a vida com Deus, o avivamento, a expectativa de ver nossas igrejas sendo relevantes, influentes, mudando a história de uma cidade, isso não acontece do nada. Nunca é. Eu vou dizer a vocês, eu tenho tido a alegria de visitar as maiores e mais influentes igrejas do Brasil e algumas do mundo. E eu vou te dizer, todas têm uma história de alguém que estava no lugar secreto, de alguém que se expôs, de alguém que se esforçou, alguém que confiou na graça e no favor de Deus, alguém que não saiu sem ter a unção sobre a sua cabeça, mas alguém que se posicionou e trabalhou bastante. Amém, irmãos? Até aqui deu para entender? Então é possível
que a gente prepare o ambiente para o avivamento acontecer aqui. Que a gente fala, o avivamento vai ser no Brasil, sabe? Eu acredito que você não precisa acreditar nisso junto comigo. Eu acho que um dia João Batista estava lendo, olhando, ouvindo o que o pessoal falava, vai ter alguém que vai preparar o caminho. Vai ter alguém que vai ser a pessoa que vai organizar o caminho. Imagina que um dia João Batista falou, essa pessoa sou eu. Eu vou tomar posse dessa palavra, eu vou viver ela, eu vou ser a pessoa que vai preparar o caminho para Jesus. Sabe, irmãos, a gente ouve que o avivamento vem do Brasil, não é verdade? Que o Brasil é um celeiro. Sabe o que a gente tem feito? Eu acho que é no Brasil, eu acho que é no Paraná, mas eu acho também que é em Laranjeiras. Eu estou tomando posse, vai acontecer em Laranjeiras. E eu vou preparar a terra, eu vou lançar a semente, eu vou fazer o que é da minha parte, e o avivamento, o crescimento é Ele quem dá. E eu sei que a parte dele Ele vai fazer. Amém? Então vai ser aqui, nessa casa, vai ser aqui na sua célula, na sua casa, vai ser aqui nessa igreja, nessa cidade, em nome de Jesus. Agora vamos preparar o ambiente, amém? Bom, quando a gente fala disso, Josué para mim é um modelo. E Josué, ele recebe essa palavra de Deus. Deus está falando com ele, ó, o que eu prometi aos seus pais, eu vou dar, e você vai ser a pessoa que vai provar disso. Vai ser no seu tempo, vai acontecer com você. Não aconteceu com Moisés, mas vai acontecer com você. Então Deus começa a falar com Josué, ele anima o coração de Josué, não é verdade? Vai, seja forte, seja corajoso. E aí, eu acredito, irmãos, que do capítulo 1 até o capítulo 5, o que a gente tem aqui são processos de Deus para que a gente experimente de um avivamento. No capítulo 6, então, eles chegam em Jericó. Jericó é a primeira cidade já da terra prometida. Só no capítulo 6 eles vão pisar em Jericó, você conhece a história. Mas só no 6. Quando Deus fala com ele lá no capítulo 1 e diz, eu vou te dar, vai acontecer, é interessante que do 1 até o 6, ele está sendo preparado. As coisas que estão acontecendo aqui estão preparando Josué e preparando o povo para conquistar a terra que Deus deu a eles. Então eu acredito, pastor, que se a gente olhar com cuidado, é claro que são muitos pontos, a gente vai fazer dentro do nosso tempo aqui, mas eu acredito que a gente olhar com cuidado, do capítulo 1 até o 6, nós vamos encontrar princípios de alguém que quer viver um avivamento. Princípios para alguém que quer entrar e conquistar aquilo que Deus preparou para você. Você quer isso? Amém? Bom, eu anotei aqui então, orando, alguns princípios que a Bíblia nos ensina a partir aqui de Josué, para a gente que quer viver esse avivamento. Primeiro princípio aqui, tem uma frase que Deus repete demais com Josué, e a frase é, assim como fui com Moisés. Eu quero começar falando sobre isso. Não tem como a gente provar de um avivamento, não há maneira da gente experimentar de um ambiente de conquista mesmo, sem que a gente viva o discipulado na sua integridade. Vou usar essa palavra. Deus repete para Josué, vou fazer assim como fui com Moisés. Eu acho até assim, talvez Josué talvez se incomodasse um pouco. O senhor tem que ficar lembrando o tempo todo do antigo líder dessa casa? O senhor tem que ficar falando o tempo todo de quem veio antes de mim, até porque Moisés era maravilhoso. O texto termina e nunca mais, né, assim, Deuteronômio, nunca mais se levantou alguém como Moisés no que diz respeito a sinais e prodígios. Termina assim, aí fala, então Deus falou com Josué, Moisés, meu servo é morto, levanta e vai. Talvez aquilo incomodasse Josué. Mas é interessante, irmãos, que não tem como uma igreja, um grupo, uma equipe, um povo provar de um avivamento sem que o discipulado seja aplicado na sua íntegra. Eu vou dizer mais, não tem como a gente provar de um avivamento sem um ambiente de honra com nossa liderança. Não existe isso. E eu quero falar disso, sabe por quê, pastor? Eu estou me sentindo muito no encargo de falar disso em muitos lugares, porque
A gente tem vivido tempos de pessoas abusando desse lugar. A gente tem vivido tempos em que a gente tem ouvido falar uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar: abuso espiritual, abuso profético. Eu nunca tinha ouvido falar essa frase. Nós começamos a ouvir. Não é que não acontecia, talvez o conceito ficou mais conhecido agora. Mas quando a gente começa a ouvir falar muito disso, eu penso que Satanás, ele sempre faz com que a gente abra mão do princípio, porque alguém fez mau uso do princípio. Então, porque alguém faz mau uso do princípio, eu invalido o princípio. Não, porque sabe o que acontece? A gente não tem que ficar honrando ninguém, não. É tudo igual nós. É homem, é mulher, é falha igual a gente. É verdade. Mas não existe avivamento e abundância sem uma cultura de honra. Ouça isso. Irmãos, porque alguém faz mau uso do princípio, o princípio não deixou de ter o seu valor. E eu insisto, Deus disse a Josué: eu vou fazer com você, assim como eu fiz com o seu líder, assim como eu fiz com a sua liderança. Olha que legal isso. Quando Eliseu, ele está falando com Elias, ele diz: eu quero te pedir algo. Ele fala: pede o que você quer. Ele fala: bom, você sabe, eu te tratei como um pai. Eu te tratei como um pai. A minha honra com você não foi pequena. Eu não te tratei como qualquer um. Porque só o filho mais velho teria o direito à dupla parte da herança. Só. Quando ele pede a dupla parte da herança, a porção dobrada, ele não está falando algo assim: veja aí se você pode. Ele está dizendo: eu te tratei como quem trata um pai. Lembra quando os profetas quiseram falar mal de Elias? Ei, estou sabendo, hein? Sabendo que ele vai subir, parece que ele não anda bem, não. E ele diz: sim, mas isso não é conversa para nós. E ele honra. E quando o líder dele não está bem e fala: fica aqui que eu vou lá, e ele diz: tão certo quando vive o Senhor dos Exércitos, eu não te deixarei. Não vou te deixar. Eu estava junto quando as coisas iam bem. Você cuidou de mim na hora que eu precisava. E agora que você não está bem, eu não vou te deixar. Nós não conseguimos mais ver isso na nossa nação, sabia? Eu tenho vergonha. Eu tenho muita vergonha, irmãos, de encontrar amigos falando mal na internet de outros amigos meus, pastores. Eu tenho muita vergonha, ainda que seja verdade. A gente devia tratar isso em outros ambientes, mas parece que a desonra virou agora um jeito, uma maneira da pessoa lacrar, dela ter mais seguidor, dela ser mais assistida. E isso parece que virou moda. E eu sinto te dizer que esse princípio, esse valor não mudou. Se a gente quer preparar essa casa, e eu creio que, de fato, vocês estão no caminho para isso, e se a gente quer preparar essa casa para ser um lugar de avivamento, de grandes colheitas, comece honrando a sua liderança. Eu acredito que cada um aqui tenha líderes de discipulado que estejam sobre você. Sabe, irmãos, eu acho muito legal que Elias, ele fala assim: olha, tem uma coisa, Eliseu, se você me vir subindo, ele fala, então a unção vai vir sobre você. Mas se você não me vir subindo, eu gosto da expressão: se você puder me ver subir. Se você, como discípulo, se agradar de me ver sendo exaltado, se você conseguir celebrar a minha conquista, se você conseguir me ver subir e não ter um coração confuso, contaminado, então se prepara, porque do que eu carrego vem o dobro sobre você, se você puder me ver subir. Sabe, irmãos, o que falta para a gente? Às vezes falta isso. Eu quero ver o meu líder voando, porque se ele estiver voando, eu estiver celebrando junto com ele, aquela unção que ele carrega vem dobrada sobre mim, e é isso que eu quero. Eu vou honrar, eu vou cuidar. Honra não é bajulação. Acreditou-se uma época que para honrar tem que carregar a mala do pastor, tem que pagar o pastel do líder. Não, irmão, de vez em quando chega alguém e fala, não, eu quero pagar eu falo, irmão, não, eu tenho dinheiro, fique tranquilo, eu comprei, eu podia pagar. Você não precisa carregar a minha mala, você não precisa lavar meu carro. Isso é bajulação, é diferente de honra. Sabe como é que você me honra? Eu falo para você, vivendo aquilo que a gente está aprendendo junto aqui, ó. Aplica a palavra de Deus, deixa Cristo frutificar na sua vida, isso vai ser honra para mim. Mas a gente, muitas vezes no Brasil, vive uma cultura mascarada de discipulado.
O discipulado só é efetivo na minha vida quando eu posso ser transparente com a minha liderança. Então é possível que a gente viva um ambiente de liturgia de discipulado, mas não de aplicação do discipulado. Eu tenho um pastor na minha vida e eu tenho vergonha das coisas que eu conto para o meu pastor. Tenho muita vergonha. E eu sou muito tentado a não falar para ele. Sou bem tentado. Várias vezes eu sou tentado a pensar assim, cara, eu já confessei para Deus, já tá bom. Várias vezes eu penso, se eu falar, ele vai pensar até mal de mim. Teve uma vez que eu estava para ir pregar numa conferência da igreja do meu pastor, e daí, uma semana antes, eu precisei sentar eu e Suelen e abrir o coração com eles. E eu pensei assim, Suelen, acho que ele nem vai querer que a gente pregue mais. Olha, quem saber o que nós somos mesmo. Abrir a caixa de ferramentas. Mas sabe o que acontece? Eu não sei como que ele sai das conversas. Eu saio muito melhor das conversas. Eu exponho meu coração, eu abro meu coração e eu saio dali muito melhor. Sabe, irmãos, a gente vai ser treinado na nossa geração a se esconder. E esconder parece força, mas na verdade a exposição te protege. Essa exposição que vai garantir que você estará aqui quando o avivamento chegar. Quantas pessoas caíram, quantas pessoas com um pastor, com um líder disso, líder daquilo, não conseguiu abrir o coração. Quando o avivamento veio, elas não estavam mais. Elas já não estavam mais ali. Eu quero incentivar você a viver um discipulado verdadeiro, genuíno com a sua liderança. Chamar a sua líder, sua pastora, seu pastor, seu líder, e dizer, eu preciso abrir meu coração. Uma vez um líder falou assim para mim, pastor, eu não compartilhei porque achei que você já estava com problema demais. Eu disse para ele, os meus problemas não são problemas seu. Os meus problemas eu compartilho com a minha liderança. Você não deve mudar comigo. Continua, eu tenho para onde jogar isso aí. E você tem a mim. Eu quero te ouvir, eu quero trabalhar, eu quero te ajudar. É meu papel. Por favor, seja transparente, viva o discipulado genuíno. Sabe, eu estava agora conversando com uma pessoa esses dias e ele falou assim para mim, pastor, eu não consigo, ele foi muito sincero, mas ele foi aquela sinceridade que eu falei, não, você tem problemas. Ele falou, eu não consigo ter uma relação assim com o meu líder, porque eu acho que o meu líder é muito limitado. Ele usou outra expressão, eu vou usar limitado, mas ele é limitado, ele não sabe muito de Bíblia. Eu falo, cara, ainda assim, essa pessoa é remédio de Deus na sua vida. Pode ser mais novo que você, pode ser menos experiente que você, ouça isso, é remédio de Deus na sua vida. É dali que Deus vai tirar para te curar, para te tratar. Não abra mão disso, não abra mão. Irmãos, eu te garanto, onde há uma cultura de discipulado bem aplicada, onde eu não quero te defraudar, eu quero derramar sobre você, onde eu não quero te expor, eu quero te proteger. Você vai contar, nós vamos orar junto, eu vou dizer, eu também passo essas lutas aí. Nós não somos, irmãos, nós não estamos aqui para dizer, o discipulado coloca você num nível abaixo, acima. Pelo contrário, o discipulado é a cura, é o caminho de Deus para tratamento da igreja, para proteção da igreja. É maravilhoso. E nesse ambiente, nós vamos organizando uma igreja saudável para o avivamento que vem sobre nós. Amém, irmãos? Eu até acho estranho que a Bíblia fala assim, considerai o vosso irmão superior a você. É estranho. Dá uma olhada para o seu irmão aí do seu lado e pensa que ele é superior a você. É estranho, né? Porque a expressão bíblica parece assim, ele é melhor do que eu. Mas a expressão bíblica, ela é aplicada dessa forma. O teu irmão, ele não é melhor do que você, mas o teu irmão tem algo que você não tem e você precisa. É dessa forma. Considerar superior é o seguinte, Deus está montando um quebra-cabeça sobre a terra. Eu tenho uma peça e você tem outra que eu não tenho. Mas para a gente poder enxergar o que Deus quer fazer na nação, eu preciso pôr minha peça aqui, mas eu preciso conviver com você para saber qual peça você tem, que parte desse quebra-cabeça Deus deu para você e não deu para mim. Eu, sinceramente, se eu sou Ananias, eu ia falar assim para Deus, o que o senhor quer que eu vou lá curar Paulo? O senhor que deixou ele cego. Se o senhor deixou ele cego, o senhor mesmo cure, não é verdade? Mas Deus queria ensinar um princípio para Paulo.
Algumas coisas você vai receber de mim e outras você vai receber de Ananias. E tem coisa que você vai querer receber de mim e eu não vou te dar, porque eu vou te dar através da vida de Ananias. Há entre vós profetas, Deus falou sobre Moisés. Sim, eu falo com eles em sonhos e visões. Com Moisés, meu servo, não é assim. Com ele eu falo face a face, como quem fala a um amigo. Uau! Né? Moisés era tão bom que ele mesmo fala dele mesmo. É engraçado. Outro dia eu estava lendo a Bíblia assim junto com o Suelen, que Moisés fala que quando a filha de Faraó viu o menino, ela viu que não havia menino mais bonito que aquele sobre a terra. Mas ele mesmo que escreve aquilo, né? É engraçado, ele está falando, ele fala dele mesmo. E quando ele fala do Messias, ele fala, levantará varão como eu. Olha o Moisés, é top ou não é? Então tá bom, Deus fala com ele face a face, ele vai ser o varão que vai vir, que é Cristo, como eu, ok. Mas um dia Deus manda Jétro na casa dele, lembra? O sogro. E fala, você está fazendo, está errado. Nós temos que organizar essa igreja. Está uma bagunça, todo mundo vem até você. Acredito que ele tinha ouvido muitas reclamações da filha também, né? E ele vai lá. Por que Deus não falou com Moisés uma vez? Não fala face a face, mas aquele assunto ele fala usando a vida de Jétro. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro princípio. Queremos organizar essa terra para viver um avivamento? Por favor, viva uma cultura de discipulado, com sinceridade, confessando pecado, pedindo perdão, numa relação de exposição. Amém, irmãos? O segundo ponto aqui, Deus fala com Josué, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Todo lugar que você pisar a planta do pé. Eu acho engraçado, porque ele podia ter falado, todo lugar que você olhar, todo lugar que você desejar, todo lugar que você sonhar, todo lugar que você postar no Instagram, eu vou te dar. Mas é interessante que ele diz, não, não é assim. Você vai ter que pisar. Você vai ter que andar. Esses dias eu estava fazendo um estudo, pastor, com a nossa equipe de liderança. Me chamou a atenção que, vocês já ouviram falar do rei Asa? Um rei poderoso, um rei que andou com Deus, um rei que a Bíblia fala que nos primeiros anos do seu reinado, e os primeiros que a Bíblia vai dizer são 39 anos de reinado, uma liderança boa, uma liderança que tirou os ídolos. Ele chegou a corrigir até sua avó, até a avó dele ele depois. Tão sério que ele foi. Mas a Bíblia diz que quando ele está lá velhinho, no final da sua vida, ele ficou doente dos pés. É interessante. Porque ele podia ter tido qualquer enfermidade, mas a Bíblia diz, ele ficou enfermo dos pés. E agora, na sua enfermidade, ele não buscou a Deus, pelo contrário, buscou os médicos e não confiou em Deus. E ele termina a sua vida assim, porque uma enfermidade tocou os seus pés. E ao tocar os seus pés, ele não conseguiu voltar para Deus. E aquele líder que foi um líder poderoso por muitos anos, agora com os pés doentes e enfermos, ele termina a sua história longe de Deus. Nossos pés são importantes. Cristo lavou os nossos pés, não é verdade? É interessante que quando a Bíblia fala de pregação, ela fala, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eu acho demais isso. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai fala, tem que pôr anel, tem que pôr roupa, mas tem que pôr uma sandalinha, tem que ajustar isso aí. Quando a gente fala, por exemplo, da armadura do cristão, Efésios 6, a Bíblia fala que no pé tem a sandália da anunciação do Evangelho da Paz, não é verdade? O pé é importante. Eu quero insistir com uma coisa aqui com os irmãos. Sabe, eu estou achando muito esquisito, hoje em dia, não é a nossa realidade, a gente está num ambiente muito mais rústico e simples, né? Então nossas igrejas elas vão crescendo de modo orgânico, a gente não leva banda famosa, a gente não tem estrutura, nós não temos nada, então vai crescer de modo orgânico. Mas eu estou achando muito estranho que as pessoas hoje elas têm certeza que para fazer crescer a igreja é só impulsionar os negócios aí no Instagram. E aí eu estou vendo assim, que a gente decidiu que a gente vai manter os nossos pés limpos, no ar-condicionado ou no carpê, e Deus vai fazer um avivamento. Não vai, não vai. Quão formosos são os pés, porque é pé sujo.
é pé que está andando, é pé que está caminhando. Jesus chamou os discípulos e falou: preciso lavar os pés de vocês. E Pedro falou: não precisa não. Falou: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ah, então me dá banho. Banho também não precisa, porque você já está sendo limpo pela palavra. É o pé, porque você está indo, você está avançando, você tem caminhado. Irmãos, essa igreja, eu sinto te dizer, o avivamento não vai acontecer de dentro desse templo, por mais bonito que ele seja, não é aqui. O avivamento são os pés dos crentes, daqueles que carregam o reino, avançando pelas ruas da cidade. Esses tempos atrás eu falei para a Sueli: eu estou muito gospel, está muito errada a minha vida. Ela falou: como assim? Eu falei: eu só tenho amigo crente, é tudo pastor, está esquisito. E quando eu cheguei em Laranjeiras, como eles não me conheciam, então eu jogava futebol pelo time da cidade, e eles me conheciam como Cezinha. Depois descobriram que eu era o pastor. Eu falei: vou voltar a jogar nos lugares aí onde... Só que hoje todo mundo me conhece, né? Mas eu entrei lá num clube, tem futebol todo dia. E aí, primeiro dia que eu fui, falei: Sueli, eu vou com um objetivo. Eu preciso sujar os meus pés, eu tenho que andar pela cidade. E fui lá. E cheguei lá, joguei futebol. Quando eu estou saindo, dei tchau lá para a galera. Tudo não crente. É uma bagunça o ambiente é ruim mesmo, bem o jeito que eu queria. E aí, quando eu estou saindo, tem uma moto assim, bem do lado do meu carro, e o rapaz correu e ele falou: pastor, quando eu parei a moto aqui, eu já vi que era seu carro. E quando eu pus a moto aqui, eu falei: eu não vim jogar futebol e nem um pastor, nós viemos para um encontro, nós dois. E eu falei: é mesmo? Como é que está a sua vida? Ele falou: minha vida está horrorosa, eu pensei em me matar semana passada, pastor, está horrível, eu já fui numa célula, desviei, me ajuda. Eu falei: claro. O apelido dele é Capacete. Eu falei: o que é que você precisa? Aí ele, ali do meu lado, orei com o capacete, ali mesmo, achei que ele ia ficar com vergonha, porque estava todo mundo olhando, né? Falei: você quer entrar no meu carro? Você quer que eu vá na sua casa? Não, aqui, pastor, aqui. Um menino pediu oração, orei com ele, ali mesmo, aceita Jesus. O Capacete, tem o Xando, que joga futebol com a gente, que tal? Já peguei, mandei uma foto, vamos na célula do Xando? Vamos, organizamos. Isso aconteceu há pouco tempo. E aí, sabe o que aconteceu? O Capacete foi na célula do Xando. E o Xando levou o Capacete para o encontro com Deus. E agora, nesse último batismo, eu batizei o Capacete, há um mês atrás. Mas isso não ia acontecer. Irmão, não adianta ficar no Instagram não, desculpa, nada contra, eu gosto também. Gosto, a gente posta as coisas. Hoje eu já postei que eu vim aqui, já tem gente daqui sabendo, pessoal, é legal, mas a missão não é essa. A missão é fazer discípulo. Fazer discípulo vai custar. Todo lugar que você pisar a planta do pé, Josué. Então todo dia que Josué ficava com os pés para cima, ele estava pensando: eu estou perdendo alguma coisa, eu estou deixando de ganhar algo, porque ele falou que é para eu caminhar, é para eu avançar. Você lembra como foi que eles entraram na terra prometida? Ele disse: começa a marchar. Você quer ganhar Londrina da onde? Do templo? Você quer ganhar Londrina do ar-condicionado? Com tênis bom de marca? Não, eu quero te chamar o seguinte: vai marchar. Nós precisamos, não há como a gente ser classificado como profeta sem saber onde mora a viúva. Elias passou pela casa da viúva, Eliseu passou na casa da viúva. Onde é que estão os prostíbulos dessa cidade? Onde é que estão as bocas de fumo dessa cidade? Nós temos que saber. Um tempo atrás também fui jogar futebol. Estava lá num bairro lá, agora, não sei se vocês viram, tem um projeto Meu Campinho, né, do Ratinho. Ele põe campinho em todos os bairros assim. Nós estávamos lá nesse campinho. Só que quando eu cheguei lá, de frente estava um bar, mas uma bagunça mesmo, um prostíbulo. Era uma mãe se prostituindo com 2 filhas. E aí eu falei para os meninos: o que é aquilo lá? Não tinha. Eu fiquei um tempo sem ir lá. Ele falou: pastor, abriu esse bar aí, uma prostituição, uma bagunça. Eu falei: cara, mas daí não adianta a gente jogar bola aqui, velho. Não adianta nada. A gente vem e faz projeto. Ele falou: mas o que você quer fazer? Eu falei: eu quero conversar com o dono do prédio. Aí eles me apresentaram o dono do prédio. Eu falei: o senhor está feliz? Bagunça, carro passando. Ele falou: não, pastor, eles falaram que iam abrir aqui uma lanchonete. E aí eu falei: mas deixa eu te fazer uma pergunta, eles estão pagando você aluguel? Eu falei: não estão pagando, está tudo atrasado. Eu falei: e se eu te pagar 1 ano adiantado, quando que você tira eles daí? Ele falou: quando que você quer? Eu falei: amanhã, tem que ser amanhã. Ele falou: então é seu.
Aí eu nem tinha dinheiro para pagar. Falei, agora eu vou arrumar o dinheiro aí com alguém, vou ligar para algum amigo rico. Aí, no outro dia, ele despejou a galera. Despejou. 2 dessas moças já estão nas nossas células. E os meninos falaram, e agora, pastor, o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos arrumar. Pintamos, arrumamos, reformamos. E se você for nesse lugar, toda quinta-feira, 7 da noite, tem um culto poderoso acontecendo lá, nesse bairro agora. Mas sabe, irmãos, eu estava lá, eu vi a necessidade, porque lá do meu escritório eu não enxergo. Lá da minha salinha, eu não consigo ver. Das viagens que eu estou fazendo, dos hotéis legais que eu fico, eu não consigo enxergar essas coisas. Eu preciso andar, eu tenho que pisar, eu tenho que avançar. Nós, como cristãos, nós precisamos ser a resposta. Nós estamos sendo pergunta. O que o nosso prefeito vai fazer em relação a isso? Já pensou se a igreja se posiciona? E se os nossos pés começam mesmo a avançar? E se os nossos pés começam mesmo a se movimentar pela cidade? Olha o que a Bíblia diz, você vai andando, lançando a sua semente, chorando, andando, lançando semente e chorando, voltará colhendo seus feixes com júbilo. Então a Bíblia está falando, não tem como você criar uma expectativa de colheita na cidade de Londrina, na sua casa, onde for. Não crie uma expectativa de colheita se você não gerou antes o hábito da semeadura com lágrima. Mas ele não diz lance sua semente, ele diz andando, chorando e semeando. É caminhando, você vai andando e vai lançando semente. Você vai caminhando. Eu contei para vocês a história dessa... Ô louco, já passou meu horário. Eu contei a história dessa irmã da nossa igreja, ela era secretária da nossa igreja lá. Tere, o nome dela. Meu Deus do céu, essa mulher é maravilhosa. É uma senhora, a Tere ficou viúva agora, na época ela era secretária nossa, e a Tere decidiu, uma vez nós compartilhamos uma palavra, o reino está dentro de nós, o reino não está lá, o reino está aqui, então onde eu vou o reino vai, se entrar numa loja o reino entra, então nós temos que ir em mais lugares, porque se eu for em mais lugares, o reino vai em mais lugares. Se eu estou passando de carro rapidinho, o reino nem passou ali, e às vezes no trânsito ainda estou brigando com o povo, então vai a pé, e aí nós combinamos, e o pessoal começou a ir de ônibus, a ir a pé, a ir de carro de aplicativo, e ela decidiu um ano andar a pé. Ela falou, vou andar a pé. E ela então tinha uma célula pequena, e a Tere começou a multiplicar a sua célula, e hoje a Tere é a líder da rede, a maior rede da nossa igreja é a rede da Tere. Pastora, líderes espalhados no Brasil todo, e a Tere a pé, andando, conversando com as pessoas. Teve uma época, irmãos, que não tinha mais caixa de mercado na nossa cidade, é pequena a cidade, né? Mas não tinha nenhum caixa de mercado mais que a gente conseguisse abordar, porque todos estavam já com alguém que já estava fazendo campanha para aquela pessoa. A gente lançou a campanha, você vai no mercado, você vai comprar um bombom e você vai dar para o caixa. Você vai no mercado, você vai comprar uma Coca-Cola e vai dar para o caixa. Você vai fazer uma campanha e eles vão enjoar de receber presente, e uma hora eles vão aguentar, pelo constrangimento, eles vão vir na nossa célula. O que nós temos de gente, de caixa de mercado, na nossa igreja é brincadeira, é maravilhoso, maravilhoso. Teve vezes assim de ter encontro com Deus, que o dono do mercado, ele brigar, vai, todos vocês querem que eu vou ficar sem funcionário aqui, era assim que acontecia. Então, nossos pés têm que estar em movimento. Se você estiver caminhando, lançando semente, chorando, se prepara, porque logo, logo nós vamos provar de uma grande colheita, amém? A Bíblia diz, mas só se você foi caminhando. Se você não foi, não crie expectativa. Não dá para eu falar o seguinte, nós estamos esperando um grande avivamento aqui na igreja da restauração, né? Um avivamento vai chegar aqui na igreja. O que nós fizemos? Nós construímos um templo bonito, preparamos um espaço legal para criança, para jovem, está tudo legal, nossa rede social está bombando, e os irmãos saem daqui para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para cá. Pronto. Isso não vai acontecer, não há avivamento dessa forma. A igreja somos nós. Enquanto nós caminhamos pela rua, a igreja se movimenta conosco. O reino de Deus está dentro de nós. Então nós temos que transbordar. Deixa Jesus levar os seus pés, ele ungiu os seus pés. Enquanto você caminha, enquanto você avança por lugares até bem desconfortáveis, o reino de Deus vai junto com você, e aí sim a gente pode gerar uma expectativa para um avivamento. Amém, irmãos? Glória a Deus.
o pastor tem, sabe quantos pontos? 89, não, são vários. É que eu acho que a gente pode parar. Você vê aí, já são, está no horário, né? Não, é que são muitos mesmo. Então, eu vou falar, esse eu já falei 2 só, né? Não, mas de fato são acho que uns 8, se eu não me engano. 8 ou 9 ou 10, eu invento uns no meio também. Então eu vou terminar com esse, pode ser? O terceiro. O terceiro ponto aqui é a visão. Porque Deus falou com Josué, e ele falou, olha, você vai andando, vai pisando, onde você pisar eu te dou. Mas Josué tinha uma clareza. Ele falou, bom, eu primeiro quero ter uma visão completa daquilo que Deus tem para nós. E Josué, é interessante, irmãos, que ele envia os espias, vocês lembram? Ele enviou espias. Os espias eram aqueles que iriam trazer para Josué a visão completa de como é que as coisas estavam, como é que eles deveriam avançar. Isso é muito importante. A sua visão define a sua missão. A sua visão vai determinar a sua missão. Se a nossa visão é pequena, a nossa missão ela é pequena. Se os seus olhos forem bons, então todo o seu corpo será bom. Agora, é interessante, pastor, tem uma tradução que eu gosto mais, que ela fala, se os seus olhos forem singulares. Então, olhos bons na Bíblia, eles têm essa expectativa não só da pureza, olhos bons, olhos de gente pura, não só isso, mas também de gente focada. Eu gosto disso, porque nem tudo que está dando certo por aí é para nós, não é verdade? Nem tudo que todo mundo está fazendo, como já dizia sua mãe, você não é todo mundo, né? Não, tem muita coisa boa acontecendo que não é para mim. Então eu preciso entender de Deus o que Ele tem para mim, para nós como igreja. E esse é o papel da sua liderança. Deus está dando uma visão para a sua liderança, e essa visão ela precisa ser replicada e batalhada. Seus pastores batalham por proteger a visão, por receber de Deus e protegê-la, e nós batalhamos para aplicar e para viver essa visão que Deus deu à nossa liderança. Sua visão define a sua missão. Sabe, quando eu falo de foco, é muito legal porque lembra que o líder de Josué foi Moisés. Você lembra quantos espias Moisés enviou? Moisés enviou 12, lembra? Dos 12, quantos que prestaram? Só 2, né? E aí quando chega a vez de Josué, ele fala, cara, não vou enviar 12. Em vez de enviar 12, quantos que ele envia? Ele envia 2, ele fala só 2 que prestaram mesmo, para que eu vou buscar um monte de visão? Então, preste atenção. Irmãos, hoje em dia, eu passo por isso direto na nossa igreja. Porque, pastor, eu estou vendo que lá na Zion, o Theo está fazendo um negócio muito assim e tal, porque eu agora acompanho a Bethel, e lá na Bethel eles fazem isso, porque o Douglas Gonçalves falou lá, porque a nova aliança, glória a Deus, porque Deus é multiforme, aleluia, mas essa não é a visão dessa casa. É muito sério isso, irmãos, porque senão nós vamos nos perder. Josué falou, cara, não, o que é para mim é isso aqui, ó. Eu estou simplificando, eu estou entendendo. Lembra quando o rei Jeoás entrou na casa de Eliseu, que Eliseu está morrendo, e Eliseu fala, pega o arco, pega as flechas e vamos lá. E ele pega o arco, pega as flechas, e ele diz, agora, pela janela, quantas flechas pela janela? Uma. Quantas flechas pela janela? Uma. Ouça bem, a flecha pela janela é o símbolo da visão. Pela janela é a flecha para o horizonte, é para aquilo que você vai enxergar, aquilo que Deus tem para nós. Quantas flechas pela janela? Uma visão. Deus tem uma visão para essa casa. Ouça bem, Deus não tem duas, não é a visão da nova aliança, não é a visão de qualquer igreja que está dando certo, não é a visão da internet, não é a visão do pastor Luciano Subirá, é a visão que Deus deu a essa casa. Ouça isso. Uma flecha pela janela. E agora, o que ele manda fazer? Lança outras para o chão. Porque agora essas no chão são as múltiplas estratégias que nós teremos para cumprir uma visão.
Uma visão, muitas estratégias. O que a gente tem feito hoje é muitas visões, uma estratégia só. Manda o pastor fazer. Nós podemos ter muitas estratégias, desde que a gente não mexa na visão. Deus deu uma visão, guarde a visão, preserve a visão, ouça da visão, escreve a visão, Abacuque, por isso que o que se escreve é visão e não estratégia. A estratégia, irmão, hoje é célula, amanhã, não tem problema mudar a estratégia, desde que a gente viva a visão. Amém? Então, tem uma frase que mudou minha vida, e a frase é assim: a visão que muda morre, mas a estratégia que não muda mata a visão. A visão que muda morre, não mexa na visão. Deus deu uma visão para essa casa, fica com ela. Escute bem, vocês e essa casa, nós não teremos duas visões na vida inteira, é uma visão só, é uma. Deus me chamou para isso. Irmãos, eu estou andando em muitos lugares, eu chego, eu vejo coisa maravilhosa acontecendo, e eu acho demais, e eu falo, é maravilhoso, mas não é para mim. E eu de verdade, tem hora que eu queria ser outra igreja. Mas e vocês? Nós plantamos igreja, em cidade pequena, de interior. É a nossa visão, nós seremos uma igreja simples e apaixonada, enviando discípulos incendiados pelas nações, para plantar igrejas em pequenos centros. É o que nós vamos fazer. Sabe, irmãos, plantar igreja é horrível. Nem começa, falar para você a verdade, não é bom, é horroroso. Você treina o irmão, a hora que ele está bom, ele vai. Os melhores estão indo. Nosso líder de música, maravilhoso, foi embora. Nosso pastor de jovens, meu Deus, o nosso melhor pastor foi embora. Estamos enviando todo mundo. É horrível, mas essa é a visão que Deus me deu. E eu estou lá, batalhando com ela. E eu estou focado. Então, todo treinamento que eu vou fazer... pastor, tem um treinamento lá que é de não sei o que. Eu falo, irmão, é bom, mas não é para mim. Eu saí dos 12 espias e estou em 2 agora. Você entendeu? Então, não é toda a igreja que eu vou para aprender. Eu não vou lá, vou me esforçar para viajar lá em tal lugar, porque eu quero ir lá ver. Não, isso não é para mim, é bênção, mas não é para mim. Então eu vou onde? Onde tem gente plantando igrejas, igrejas, cidades de interior, pastores que eu estou vendo multiplicação de líderes, células, que é a minha vida. Então eu estou lá, sento lá e aprendo e ouço, isso que é para mim, mas eu não estou fazendo todo tipo de curso na internet. Você entende isso? É o que a Bíblia está dizendo. Ô Josué, quantos espias nós devemos enviar? Ele fala, manda só 2. Eu já sei o que Deus tem para nós. Já está decidido o que é para essa casa. Nós já sabemos, não adianta, nós não vamos ser tudo o que está todo mundo sendo. Então eu protejo a minha visão. E eu sigo na simplicidade. Irmãos, eu termino falando disso. Sabe, tem um amigo meu que ele fala o seguinte: toda vez que algo acontece na nossa vida, precisa ser a segunda vez que a gente vê. Então, quando essa reunião, você está vendo ela a primeira vez, o seu pastor já tinha visto isso aqui já antes. Ele já tinha enxergado isso aqui durante a semana, quando ele pensou nos lugares, né, pastor? Então, toda vez que algo acontece na vida de um homem ou uma mulher de Deus, precisa ser a segunda vez que acontece. É muito sério. Quando a visão não está clara para nós, então é difícil que a gente veja ela se cumprir, porque para nós não ficou claro nem pela fé, então vai ser difícil que a gente veja ela se cumprir. E eu quero te convidar a um estilo de vida de simplicidade. Sabe onde eu tenho visto as visões de Deus mais se cumprirem? Nos ambientes mais simples, onde as pessoas pararam de pendurar tantos detalhes, tantos desejos, tanta informação, e naquele lugar simples, focados, se seus olhos forem singulares, focados, simples, então, de fato, assim você vai poder provar de algo maravilhoso. Quando o olho é bom, o corpo é bom. Quando a visão é boa, a igreja é boa. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Então, Josué nos ensina isso. Esses caminhos que Josué foi fazendo, depois você pode ler o texto, você vai sozinho ali descobrindo até o capítulo 6, né? Ele vai fazendo passo a passo. No capítulo 6, depois de cumprir o processo, no capítulo 6, Deus fala com ele: você está pronto, nós vamos agora começar a conquistar essa cidade. Vai começar e não vai parar mais. Vai começar porque vocês cumpriram o processo. E agora, quando a gente
aplica esses princípios, é inevitável que o avivamento venha. É inevitável, porque o avivamento é uma maneira da terra corresponder com aquilo que o céu já está fazendo. Quando eu me posiciono e digo, Senhor, pode vir, nós organizamos o ambiente. Pode vir, está tudo pronto. Se o Senhor mandar o povo, nós vamos cuidar. Se o Senhor falar para nós que tem que ir lá, nós vamos. Nós estamos cheios de coragem. Nós estruturamos, é saudável a nossa relação. Então, o avivamento pode acontecer no nosso ambiente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Quando eu vejo Deus conduzindo Josué para chegar num avivamento, para chegar nesse ponto de conquista, eu gosto muito de quando eles vão parar na casa de Raabe. Eu acho engraçada essa história, porque quando eles chegam na casa de Raabe, eles transformam a casa de Raabe numa célula. Já perceberam? É a líder mais improvável que tem e o lugar mais nojento que existe, porque a casa dela é um prostíbulo e ela é a prostituta. Mas eles falam o seguinte: ô Raabe, você quer ver salvação para sua família? Então é o seguinte, quando a gente voltar, você vai ter que ter amarrado um cordão vermelho lá, que é o sangue de Cristo. Mas mais do que isso, sua família vai ter que estar aqui dentro. Mas você pode imaginar, irmãos, a crise de Raabe, porque eu não acho que ela tivesse um bom relacionamento com os pais. Uma prostituta. Eu não acho que o pai dela dizia, ó, que orgulho, minha filha é uma grande prostituta na cidade. E uma prostituta conhecida. Eu imagino que ela teve que procurar os pais, os irmãos, né, pedir perdão. Falou, ó, eu falhei com vocês, mas eu recebi uma visita tão legal. E agora, toda quarta-feira, 8 da noite, na minha casa tem salvação. Só você chegar lá. Se for lá, quarta-feira, terça-feira, tem salvação lá. E para vocês serem salvos, Deus quer me usar. Olha que maravilhoso. A prostituta se reconciliando com o pai, com a mãe. Imagina os irmãos bravos, que vergonha você fez para nós. É verdade, me perdoe, mas eu estou diferente. Minha casa virou igreja. A minha casa agora tem culto, tem pregação. Irmãos, eu sou tão feliz porque eu poderia andar com vocês lá na nossa cidade e apresentar para vocês pelo menos umas 300 Raabe, que hoje abrem suas casas e lá tem célula, lá tem vida, lá tem salvação. Muito gostoso quando elas vêm para a igreja com a família toda, os meninos, gente simples, gente super pecadora, mas que entendeu, não tem como. Não tem caminho para nós. Não dá, irmãos, não tem como. Sabe quantos % da população mundial cabem nas igrejas? 2. Todas as igrejas superlotadas, até os templos católicos, hein? Todas. 2% da população do mundo. E 98% vai fazer o quê? Não cabe, o avivamento não cabe na igreja, ouça bem. O avivamento não cabe na igreja. Vocês podem fazer 100 cultos aqui. O Eibe fazia 32 cultos. Não adianta, não cabe, porque o avivamento não virá pelos templos, porque não cabe. Só que sabe onde esse povo cabe? Cabe na nossa sala. Se cada um de nós abrir a sala, a garagem, e aí o avivamento começar a acontecer, mas eu não posso. Você pode, você já é melhor que a Raabe, vamos lá. E ela começou a convidar o povo, pode vir. E aí as pessoas foram salvas no pior ambiente daquela cidade, lá. A única que não caiu, não é verdade? Estava lá de pé. Eu acredito muito nisso, pastor, de todo o meu coração. Se Deus tem algo para fazer nessa cidade, Ele vai fazer através de gente simples. E vai fazer através de casas e líderes improváveis. Vai ser dessa forma. Amém? Vamos orar? Pai, nessa tarde nós expomos aqui o nosso coração diante do Senhor. Nós nos dobramos diante da Tua glória, do Teu poder. E mais do que isso, nos dobramos diante da Tua vontade agora. Senhor, nós pedimos, muda a nossa oração, nos ajuda, Pai, a Te buscar menos para as nossas demandas e a Te buscar mais pelas Suas demandas.
aquilo que o céu está clamando. Ó Senhor, nós queremos nos posicionar como igreja aqui em Londrina e posicionados dizer: Senhor, pode trazer o avivamento. Nós estamos nos organizando, nós estamos nos preparando, nós estamos no processo, porque o que nós queremos é ver o Teu nome ser glorificado nessa cidade. Usa a minha vida, usa a nossa vida, nos comprometemos, nós fazemos votos diante do Senhor. Cumpra em nós a Tua vontade. Faz, ó Deus, na terra como é no céu. E eu oro agora, derrama da Tua unção sobre cada um aqui, que o Teu óleo poderoso, óleo fresco, óleo poderoso do céu venha sobre nós, renova, unge, capacita, prepara. Que o Senhor nos dê a capacidade de multiplicar líderes, multiplicar discípulos e viver um evangelho puro, simples, um evangelho vivido na prática, em nome de Jesus. Ó Senhor, inclina o nosso coração para as verdades do Teu reino e que a nossa vida seja mesmo para honrar e glorificar o Teu nome. Frutifica, Pai, frutifica através de nós. Tua palavra diz que aquele que está no Senhor frutifica. Tua palavra deixa claro que o caminho é permanecer em Ti. Tua palavra também diz que no muito fruto o Teu nome é glorificado. E é isso que nós queremos fazer para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.